Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, o nosso encontro semanal e falando sobre coisas saudáveis do espírito, alma e corpo. Eu queria mandar um abraço em primeiro lugar para Yolanda Cunha. Ela é filha de um compadre do meu pai, longas datas. O pai dela sempre dava todo ano um presente para o meu pai, né, que era um carneiro. Engraçado isso. Eram muito amigos. Cleiton, ele faz entrega no Mercado Livre, gente boa. Dona Inês e seu Chico Treva, fiz muitas viagens com ele de Natal. Chaguinha é a vizinha de Edineia, que também manda um abraço para Edineia, que é a nossa funcionária. Luciana Brito, lá em Campo Grande, também de Campo Grande, nós temos João Paulo. João Paulo, ele dá um suporte para nós fantástico lá na rádio. E a mãe dele, Dona Maria Francisca Dantas, com esse nome tem que ser prima, né? Não é possível. Dona Maria Francisca, se ela deve ter vindo lá de Carnaúba dos Dantas, ou seus pais, ou seus avós. Que aí a gente se encontrou por lá na família, na árvore genealógica, né? E um abraço para vocês. Francisca Ambrose, sua filha Elza, Dona Fátima, mãe de Riane, que é nossa funcionária também. Aí tem amigos como a Cailson, Toinha, Antônio Loureiro, que se tornou mais que paciente nosso, Leliane, que trabalha na Equilibrium, Toninho, que é nosso paciente e amigo, Daniele, da Dental Clínica, que está sempre de ouvido ligado lá, trabalhando na Dental Clínica. Ela chega cedinho e já começa a ouvir. Josué Figueiredo, Erotilde Dantas, Dioclésio Balbino. Lá do alto temos algumas pessoas como Renan, temos aqui em Açu, Cacau, Fábio Diógenes. Também lá do alto tem Osana e Suzana, que foram alguns dos meus primeiros pacientes, Pedro também. E lá para Aldo Rodrigues, eu queria mandar uma mensagem de pesar. Faleceu na semana passada um paciente que era um verdadeiro amigo, Tony. Que Deus o tenha num bom lugar. E eu quero aqui também mandar os pêsames para Rosário, que é uma pessoa maravilhosa, a esposa dele. Tá? Contem sempre conosco, você, Rosário e sua família. Lá na Dental Clínica nós gostamos muito de você, como gostávamos do seu marido também. Você sabe disso. Um forte abraço. Meus amigos, hoje nós vamos começar falando aqui sobre a parte de personalidades humanas. Nós temos algumas características que identificam muitas vezes, a gente tenta meio como que identificar certas pessoas com características de animais, às vezes até de insetos. Às vezes isso está ficando até uma coisa meio esquisita, alguns estão tentando se identificar de verdade, né? Pintando um bigode, dizendo que é um gato, sei lá, alguma coisa desse tipo, umas coisas meio esquisitas. Mas falando do ponto de vista de tentar se identificar como um animal, no sentido de emoções e vivências, você diz, não, eu sou como um leão, eu sou forte e corajoso, né? Ou, por exemplo, eu sou um lobo, então eu tenho a liderança de um lobo, né? E na psicologia se fala muito de arquétipos, que são como protótipos, modelos de personalidade. Eu anotei aqui, e eu vou ler para vocês, que Jung identificou 12 imagens arquetípicas. Ele fala do inocente, o cara comum, o herói, o fora da lei, o explorador, o criador, o governante, o mago, o amante, o cuidador, o comediante e o sábio. E você que está me ouvindo, não precisa ter só um aspecto disso, você pode ter mais de um, na verdade. E alguns deles podem ser usados para o bem ou para o mal. Você pode ser um criador e criar coisas para o dano ou não. O governante, não preciso nem dizer, né? Quantos governantes nós temos espalhados pelo planeta e no nosso Brasil, quantas pessoas. Outro dia eu estava conversando sobre políticos e às vezes tem uma classe que a grande maioria, se desaparecesse da face da terra num dia, no outro dia a gente viveria normalmente como se nada tivesse acontecido, ou seja, boa parte deles não serve para muita coisa. O cuidador, esse não, seria mais um aspecto positivo. O comediante, o sábio. O sábio, a sabedoria, o princípio da sabedoria, segundo Provérbios, é o temor do Senhor. E aí eu comecei a identificar que nessa situação de personalidades parecidas com certos animais, uma outra característica que a gente tem visto
Por exemplo, é uma palavra que vem do sânscrito que chama karma, que é a lei de ação e reação. Tipo, você faz e você termina pagando de alguma forma o que você faz. Faz o bem, normalmente esse bem há uma retribuição na sua vida. Faz o mal, tua vida em algum momento entra num gargalo que você não sabe explicar muito bem. Às vezes, a gente entra num processo de vida em que a gente fica pensando, Deus, meu Deus, por que eu estou levando tanta pancada na vida? Por que tantas coisas estão acontecendo comigo ao mesmo tempo? Mas aí você começa a perceber que o Senhor, na verdade, ele tem um desejo, o nosso Criador, ele sempre tem um desejo de fazer como foi dito lá no Novo Testamento, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você não ama o Senhor, nenhum problema. As coisas não vão necessariamente cooperar para o seu bem, né? E o Dharma, no sânscrito também tinha outra palavra, que era o karma, que é essa ação e reação, e tinha o Dharma. Tinha não, tem. E o que é o Dharma, com D de dado? É o dever de vida de uma pessoa, é o caminho de retidão. É o que você imagina que seria o seu objetivo de vida. Todos nós procuramos isso, sabe? Eu tive na UTI, na época do Covid, e eu falei numa oração para o meu Senhor: Senhor, morrer não é problema para mim, mas se é para ficar vivo, me dá um objetivo real. E por isso, muitas vezes, a gente tenta achar essa evolução espiritual, muitas vezes até em coisas simples, numa simples doação, em tentar fazer o bem à população, que muitas vezes carece e não tem como ser ajudada. Então o Dharma é algo que nós todos podemos tentar achar. Não simplesmente viver uma vida por viver. Não viver uma vida superficial, uma vida sem propósito. Nós todos temos que ter um propósito. Você já sabe qual é o seu propósito, qual é o seu Dharma, o propósito de você estar aqui? Às vezes os pais, eles pensam que o propósito é simplesmente criar os filhos. E aí eles percebem que quando os filhos ficam adultos, não necessariamente aquele era o propósito deles, porque o filho não necessariamente ficou como eles gostariam que ficasse. Tem um provérbio oriental que diz: uma mãe, 9 filhos, 10 corações diferentes. Então, o filho, ele não vai ser exatamente o que você espera, deseja que vá ser, né, que vá acontecer. Eu vi alguns pontos aqui no livro de Provérbios, falando sobre caráter e personalidade de pessoas mais e perversas. Provérbios 6,12 diz assim: o caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. É como se ele vivesse a vida, ele almoçasse, ele jantasse pensando em como fazer atrocidades. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço, já fui muito ferido por pessoas desse tipo. Hoje eu aprendo a filtrar. E você está aprendendo a filtrar isso também? Interessante saber quem são essas pessoas mais e perversas, avaliar pelos atos. Muitas vezes até algumas palavras que se fala já dá para perceber isso. E conseguir manter uma certa distância, porque essas pessoas, elas descarregam toda a sua energia. Pessoas negativas e briguentas, em Provérbios 22, 24 diz: não se associe com quem facilmente se ira, fica com raiva, né? Nem ande com quem facilmente se enfurece. É um bom provérbio, na verdade, porque isso termina gerando problemas. Me lembro de uma história de quando meu pai, ele era adolescente, lá em Caicó, e os 3 melhores amigos dele foram para caminhos não muito bons. Um virou traficante, outro ladrão e tal. E o mais interessante é que meu avô lidou com essa situação dizendo: você precisa se afastar deles, não viver a vida que eles vivem. Você não vai criar uma inimizade, isso é desnecessário. Mas pelo menos se afastar do modo de vida deles. Bom, meu pai fez isso, fez faculdade, se tornou um dentista e os outros 3 morreram muito rapidamente. No início da idade adulta, entre o final da adolescência e o início da idade adulta, morreram os 3. Então é isso, às vezes essas coisas voltam de uma forma muito ruim para nós. Para nós, que eu digo, quem decide ficar
sendo perverso, maligno, se enfurecendo. E ainda tem Provérbios 17:20 que diz: o homem de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. Você conhece pessoas que aparentemente andam num carrão, que muitas vezes tentam passar a imagem para você de que são pessoas muito bem-sucedidas e não conseguem nem dormir à noite, não conseguem nem ter paz no seu espírito? Yeshua, uma vez ele falou: a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Às vezes a gente tenta encontrar paz de uma forma complicada e não necessariamente a gente consegue. Não vamos conseguir paz simplesmente saindo pelo mundo, tentando se mostrar, tentando aparecer como se fosse o máximo, e no nosso interior levando conosco uma tristeza e uma infelicidade incrível. Eu conheci pessoas que adoravam postar fotos e filmagens sensuais e tudo mais, e na vida pessoal era uma pessoa extremamente infeliz, que infelizmente passando por depressões, anorexia, bulimia. Então, muitas vezes essas coisas elas cobram um preço muito grande. Tenta encontrar a sua paz. E eu usei aqui a Bíblia para falar um pouco sobre uma coisa muito interessante, que são algumas personalidades. Por exemplo, a de Caim. Caim ele foi caracterizado pela inveja, pelo engano, pela violência, matou o irmão, né? Porque teve ciúmes da aprovação de Deus. Ele percebeu que Deus aprovava Abel e não ele. A Bíblia diz que Deus aprovava Abel e sua oferta, e não aprovava Caim e sua oferta. Então a questão é principalmente a nossa personalidade, a nossa pessoa que tem que ser aprovada. Então ele tem a característica de um rato. Um rato ele faz isso, ele destrói os próprios filhos se não houver comida suficiente. É violento, cruel, engana. A Jezabel foi uma princesa fenícia, adoradora de Baal. Daí vem os nomes Baal, Zebote, que na Idade Média depois foi traduzido como Beuzebu. Ela é um exemplo de crueldade, ela perseguiu e matou os profetas de Deus. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas cerca de 125 mil cristãos morrem todos os anos por professarem a fé cristã. Inclusive, recentemente nós tivemos na França, um país civilizado, alguns muçulmanos e algum grupo de extrema esquerda quebrando, destruindo certas lojas porque vendiam Bíblias. Meu Deus, que ponto chegamos? Então Jezabel, ela tinha o princípio da hiena, aquele animal que é destruidor e ao mesmo tempo covarde. Se tem poder, se está em grupo, tenta atacar um leão ferido. Se não tem poder, foge. O próprio Judas Iscariotes, que por ganância traiu Jesus, né? Isso resultou na própria ruína dele, terminou suicidando. Isso daí é o princípio do escorpião. Vocês sabem que tem aquela história do escorpião, que ele vai atravessar um lago. Claro que isso é só uma história, né, com E. Ele vai atravessar um lago e ele diz assim: ô sapo, me atravessa para o outro lado que eu não sei nadar. Aí o sapo diz: eu não vou atravessar você, porque se eu atravessar você, você me pica e eu morro. Ele diz: sapo, pense, se eu estiver nas suas costas e você estiver nadando, se eu picar você, eu vou afundar junto com você, porque você vai morrer. Aí o sapo diz: tem lógica, eu vou atravessar com você. Ele vai no meio da lagoa, o escorpião pica o sapo. E aí o sapo paralisa, e quando ele está afundando e quase morrendo, e também vai morrer o escorpião, ele pergunta: por quê? E o escorpião disse: eu não posso evitar, é a minha natureza. Vocês conhecem pessoas que têm por natureza serem traidores, desagradáveis? Quando tudo não sobra, eles vão falar mal de você, eles vão tentar lhe destruir. Isso é a natureza do escorpião. Se você tem uma pessoa que tem características de escorpião, fuja dessa pessoa. Essa pessoa tem uma tendência de destruir sua vida, de levar para o fundo do lago. Herodes, ele foi um governador que agiu com crueldade quando ele ordenou a decapitação de João Batista, mesmo sabendo que aquela decisão era injusta, só por influência e orgulho, como um pavão que gosta de aparecer. Vocês veem isso
Muitas vezes nós temos políticos, por exemplo, que passam tempos em tempos roubando descaradamente o povo que o elegeu, ou que votou nele por algum motivo, se for para o legislativo, e contanto que o umbigo deles esteja bem, que eles estejam como um pavão, aparecendo como bonitos, não importa se o povo passe fome. Eu acho isso tão ridículo, né? O pavão, que é uma criatura bonita, mas nessa nossa relação aqui tem essa situação ruim. E tem Saul, que foi um rei, o primeiro rei de Israel. Ele desenvolveu uma personalidade marcada por ciúmes, paranoia, desobediência a Deus, e que levou inclusive a perder o reinado. A característica de Saul é ser um camaleão, ele se adaptava ao que havia necessário naquele momento. Se as escrituras diziam para não procurar falar com mortos, ele foi procurar, porque naquele momento ele queria se adaptar àquela situação. Vocês conhecem o camaleão? Eu acho que é um das pessoas que tem personalidade de camaleão, das mais destrutivas possíveis. Um camaleão é aquele que se adapta e você nunca sabe se ele está falando a verdade. Ele pode ser um puxa-saco seu ou um grande traidor. Então ele vai se adaptar à sua realidade. Se você, por exemplo, tem uma pessoa, um cônjuge, imagina que você é uma mulher e você tem um homem camaleão, e esse homem quer agradar você. Ele vai tentar fazer de contas que gosta de tudo que você gosta. Você gosta de forró, ele diz que gosta de forró, mas ele não gosta. E assim vai. E ele vai se adequando à sua realidade. E fazendo até detalhes que beiram prostituição, contanto que você o aceite no mundo dele. Né? Então, assim, fazendo dessa forma, você nunca sabe se ele está mentindo, se ele está te traindo e se ele vai de alguma forma te destruir. Então, essas personalidades, esses arquétipos, infelizmente eu não tenho muito tempo para a gente falar muito mais. Eu creio que seria interessante nos concentrarmos na parte positiva dos 12 arquétipos. Então, o inocente, não por sermos burros, mas por sermos como Jesus falou, simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. O cara comum. Muitas vezes podemos ser pessoas comuns porque não almejamos pisar na cabeça dos outros. Isso seria muito bom. O herói, nós estamos muito precisando de heróis nos dias de hoje. O fora da lei é um arquétipo que deve ser esquecido. Isso sempre existe dentro da nossa personalidade. Mas era da mesma forma que o Winston Churchill dizia que ele abafava o cão negro, que era o que ele colocava como um aspecto ruim da personalidade. Nós devemos fazer isso em relação ao fora da lei. O explorador explora coisas novas, mas boas. O criador criar coisas interessantes. O governante, vamos aprender a governar nossa casa e nossa vida. O mago, no sentido de fazer com que a ciência, o mago, muito tempo, os cientistas eram chamados de magos, possa nos ajudar. O amante, aprender a espalhar o amor. O cuidador, cuidar das pessoas. O comediante, levar alegria às pessoas. E o sábio, mais importante. E aí eu volto para aquela frase para encerrar essa parte de hoje. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar um pouco agora sobre os nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica e a Equilibrium. São duas clínicas simplesmente fantásticas. A Dental Clínica, no outro sábado, nós vamos começar os atendimentos em Natal também. Então, a Dental Clínica, que nessa semana já fomos fazer cirurgia em Mossoró, cirurgia de implante, estamos expandindo o nosso leque. Então, a Dental Clínica, se você deseja situações maravilhosas, condições especialíssimas, estamos nos últimos dias desse mês. A partir dos próximos meses as condições serão diferentes. Eu recomendo que, se você precisa modificar o seu sorriso, melhorar a sua autoestima, fazer com que sua mordida se torne mais eficiente, usando implantes, usando facetas de porcelana, essa é a hora. Esta semana, corra até nós. E também falando sobre Equilibrium, que é a primeira clínica a trazer um tomógrafo para a primeira e única, na verdade, né, na região do Vale do Açu. Então, nós temos possibilidade hoje de fazer, inclusive, certos ultrassons
que são extremamente complexos, que você consegue ver na carótida, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, precisam fazer isso de tempos em tempos. Atletas, para ver também suas articulações. Então, nada melhor do que procurar Equilibrium. Nós temos sempre ultrassonografista, normalmente aos sábados. Telefone para lá que você vai saber sobre isso. E a tomografia. Pessoal, quando você leva uma pancada na cabeça, você pode ter um sério problema na massa cerebral. E o resultado é que uma tomografia consegue identificar isso. E você não precisa necessariamente de um médico te requisitando isso. Você pode ir direto na Equilibrium, já faz, e a gente consegue descobrir se, por exemplo, tem um coágulo ou algo parecido, numa pancada forte. E isso tem até 18 horas para poder complicar a tua vida. Então, cuidado com essas coisas, faz com que se proteja, né? E você pode saber, entrando lá no nosso Instagram, da Equilibrium, as outras especialidades. Nós estamos entrando agora também com a parte de cardiologia, deve chegar nos próximos dias esteira para fazer teste ergométrico e nos próximos dias também o mamógrafo. Tá? Então eu vou deixar aqui os telefones. O telefone da Dental Clínica é o 999816640 e o Instagram é Dental Clínica Dr. Giovanni. Dental Clínica Dr. Giovanni. Não é doutor o nome todo, é só o Dr. Dr. Giovanni. E o meu pessoal, que é Dr. Giovanni Dantas. Dr. Giovanni Dantas. O meu pessoal sou eu mesmo que respondo. A Dental Clínica tem sempre Franciele ou Maria para responderem. O da Equilibrium, o telefone é o 99696-2122. O Instagram da Equilibrium é Equilibrium Açu. Esse Brium, B-R-I-U-M, Equilibrium Açu com 2 S. É somente isso. E isso é o suficiente para você saber e ficar antenado. Nos sigam, nós te pedimos, para que vocês fiquem antenados com o que há de mais moderno e o que há de melhor na odontologia e na medicina. Vamos encerrar por hoje aqui, mas próxima semana estaremos de volta. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.